Eleições se aproximando. Será que o Bitcoin vai explodir depois das eleições, como algumas pesquisas, alguns analistas sugerem? E se a Kamala Harris vencer a eleição? Aliás, quem deve vencer a eleição? O que as pesquisas estão dizendo? Se a Kamala Harris vencer, será que a gente pode ter um mergulho no curto prazo e os próximos anos podem ser ruins para a cripto? Será que uma vitória da Kamala Harris pode atrapalhar o bull market? E uma vitória do Trump pode fazer com que o bull market seja ainda maior? Todas essas perguntas a gente vai trazer e tentar responder no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Birles, analista de cripto desde 2018, diretor de análise da Mercúrio Cripto, maior casa de análise do Brasil. E tô aqui hoje no meu novo canal. Esse é o segundo vídeo do canal novo. A gente está dividindo os canais aqui na Mercúrio, deixando o canal principal para podcast, cada analista, cada especialista com seu próprio canal, para deixar tudo mais organizadinho. Esse é o segundo vídeo do meu canal, eu tô muito feliz com isso, um canal que eu vou trazer cada vez mais conteúdo, mais assunto para vocês. E aqui a gente aborda cripto de forma muito responsável, com muito fundamento, com muita análise, com muita seriedade. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Se você não for inscrito, já se inscreve aí, bora parar de enrolação e bora falar dessas eleições que estão por vir. Senhores, o que vamos falar no vídeo de hoje? Primeiro, uma previsão para essas eleições que estão por vir. Eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo e a gente tem a eleição saindo na terça-feira, então há poucos dias das eleições. Previsão de preço após as eleições, acredito que seja o que vocês mais querem saber, o que vai acontecer com o preço do Bitcoin depois das eleições. E se o Trump ou a Kamala Harris vencerem, qual que vai ser o impacto de cada um desses presidentes para o mercado para os próximos 4 anos? A gente vai ter 4 anos com uma administração completamente nova e como isso pode afetar o Bitcoin e o mercado cripto como um todo. E por fim, quero mostrar para vocês porque presidente é o que menos importa nessas eleições. Como assim, Gabriel? O que você está falando? Não importa se vai ser Trump ou Kamala? Importa, mas tem coisas mais importantes, é isso que eu quero mostrar. O primeiro ponto que é muito importante a gente abordar, e sem muita enrolação, é uma previsão, tentar entender qual que é a probabilidade de um ou outro presidente ser eleito nessa terça-feira, nessa próxima eleição. Eu trouxe uma pesquisa aqui para vocês que mostra um agrupamento de pesquisas, casas de apostas, que junta várias probabilidades e para entender aonde o mercado está apostando e qual o presidente que tem uma maior probabilidade de ser eleito ou não. Deixando muito claro aqui que isso aqui são casas de apostas, mercados preditivos, pesquisas extremamente informais. Nada disso diz a realidade, nada disso é, de certa forma, muito preciso em relação ao que deve acontecer em termos de resultados eleitorais aí ao longo dos próximos dias. Porém, o que a gente consegue ver é que o mercado ele tem um amplo favoritismo em torno do Trump. E quando a gente pega alguns modelos mais confiáveis, como modelos de Columbia e da The Economist, por exemplo, a gente vê que eles apostam em uma vitória mais apertada para o Trump sobre a Kamala Harris, mas outros casas de apostas, outros tipos de mercado apostam em uma vantagem um pouquinho maior para o Trump. Então, o que a gente tem para os próximos dias é uma perspectiva de uma eleição apertada e um leve favoritismo pro lado do Donald Trump. Gabriel, vamos traçar um cenário de preço no curto prazo? Quem me acompanha sabe que eu odeio falar de preço no curto prazo, mas tem muita especulação no mercado sobre como que uma vitória do Trump pode afetar esse mercado, pode afetar o preço do Bitcoin para os próximos meses. Inclusive algumas casas, alguns bancos falando que o Bitcoin pode buscar 100 mil dólares caso o Trump vença. Cara, é muito importante a gente destacar que no curto prazo o mercado cripto é um cassino. Qualquer coisa pode acontecer. Então a gente pode ter um certo movimento de realização de lucro pós-vitória do Trump, caso a gente tenha uma vitória do Trump. E nada garantido de que a gente tenha um movimento para buscar os 100 mil dólares. Eu quero mostrar para vocês porque, de certa forma, o mercado pode ter precificado já uma vitória do Trump. Mas, como eu falei, no curto prazo, tudo pode acontecer. Mas uma das coisas mais garantidas que a gente tem é que uma derrota do Trump, uma vitória da Kamala Harris, de fato seria muito ruim para o mercado. No curto prazo, muito provavelmente traria uma correção para o mercado. Olha isso que eu vou mostrar para vocês. Ao longo das últimas semanas, a gente viu esse movimento aqui muito interessante do Trump abrindo vantagem nas pesquisas eleitorais. Esse aqui é o principal casa de aposta, como se eu pudesse dizer assim, mercado preditivo, onde está tendo maior volume, maior número de usuários fazendo apostas em relação a um possível resultado das eleições. A Polymarket, que inclusive é em blockchain, vem crescendo muito nesses últimos meses, próximo da eleição. E nesses últimos meses, nessas últimas semanas, na verdade, a gente teve uma abertura do que a gente chama de boca de jacaré. Então, Trump ampliando bastante o favoritismo. E aqui fica muito claro como
o mercado tanto já está precificando uma possível vitória do Trump, como o Trump claramente é o candidato favorito do mercado. Essa pesquisa que está na tela para vocês é uma pesquisa que eu puxei que traz a correlação entre a probabilidade da vitória do Trump na Polymarket, ali embaixo no eixo X, o eixo da horizontal, e no eixo da vertical, o preço do Bitcoin. Olha como o Bitcoin se comportou de forma extremamente correlacionada às probabilidades da vitória do Trump nas últimas semanas. Eu venho falando bastante para os meus clientes lá na Mercúrios, para os assinantes, para todo mundo que acompanha meu conteúdo, que esse é o principal fator que vem fazendo preço no mercado. Enquanto as probabilidades do Trump ganhar estão crescendo, o preço do Bitcoin também está crescendo. Isso mostra tanto que o mercado quer que o Trump ganhe, quanto que o mercado, de certa forma, já precificou uma vitória do Trump. Gabriel, está dizendo que vai ter uma realização de lucro assim que o Trump ganhar as eleições? Se ele ganhar as eleições, o Bitcoin vai mergulhar? Não sei. Na verdade, eu não consigo prever esse tipo de coisa, não tenho uma bola de cristal. E, Gabriel, você está falando que pode ser também que depois que o Trump ganha, mesmo com tudo isso que você está mostrando, o Bitcoin exploda e bata $100 mil? Pode ser também. Como eu falei, no curto prazo, o mercado cripto é um cassino. Dito isso, a gente já mata de cara dois problemas. A previsão, pelo menos no mercado, é que o Trump vença as eleições, e a previsão é de que o Bitcoin ou o cripto reaja positivamente, porque o mercado adora o Donald Trump. Vamos falar um pouquinho mais de longo prazo agora? Vamos falar um pouquinho mais sobre a perspectiva de longo prazo do Bitcoin, de cripto, com o governo Trump, e o que a gente pode esperar de um ponto de vista um pouquinho mais profundo, tanto do governo Trump quanto de um possível governo da Kamala Harris. E aqui, esse aqui é o ponto mais importante desse vídeo, então parece que vocês prestem bastante atenção. Um primeiro ponto muito importante, e aqui eu tento me manter apartidário, eu tento me manter isentão e não fazer uma análise política, fazer uma análise do que é melhor ou pior para o mercado, para o preço do Bitcoin subir. E o primeiro ponto para a gente entender aqui é que, de fato, o mercado como um todo ele interpreta a vitória do Trump como algo positivo para o longo prazo. Essa pesquisa aqui, ela mostra se os investidores estão mais otimistas ou pessimistas com a bolsa americana depois de uma vitória do Trump ou da Kamala Harris. Na cor preta no gráfico, o cenário Donald Trump, e na cor azul, o cenário Kamala Harris. E a gente vê que a ampla maioria acredita que os ganhos, a performance da bolsa, dos mercados de investimento vai acelerar depois da vitória do Trump. Isso se dá por causa de diversas falas e posturas do Donald Trump, medidas protecionistas em relação ao mercado americano e uma ideia dos investidores de que a economia americana cresceria mais com o Donald Trump na frente do governo americano, na frente da presidência americana. Porém, a gente tem que discutir aqui a relação dele com o mercado cripto. Isso foi bastante discutido ao longo dos últimos meses. E eu não preciso falar muita coisa para falar que o Donald Trump, de fato, ele abraçou o mercado cripto ao longo desses últimos meses. Mas o que a gente tem que entender aqui é, de fato, o que deve mudar em relação ao mercado cripto, em relação ao Bitcoin, com o Trump na presidência. Beleza, ele apareceu lá na Bitcoin Conference, erguendo o braço para cima, falando que ama o Bitcoin. E aí? Na prática, o que pode mudar ao longo dos próximos 4 anos? De fato, quando nós analisamos de forma superficial, o Trump ele é o melhor candidato para o mercado. Por quê? Porque ele vem se posicionando como um candidato que se importa com a pauta cripto e que tende a estimular o crescimento do mercado. Das promessas de campanha que a gente teve do Donald Trump ao longo dos últimos meses, eu destaco primeiro a ideia de transformar os Estados Unidos na capital mundial de cripto. Isso vai muito em linha com a postura mais protecionista do Donald Trump, do ponto de vista de estimular a economia interna e estimular que o mundo de cripto e a economia dos criptos ativos se desenvolvam dentro de território americano. E uma promessa que eu duvido muito e que os próprios especialistas duvidam muito que se concretizem, de querer uma reserva governamental de 1 milhão de bitcoins, ou seja, o governo americano comprar 1 milhão de bitcoins como reserva, com uma proteção contra a queda do dólar ou alguma coisa do tipo, algo que vai justamente de um lado contrário da postura protecionista do Donald Trump. Fato é, mesmo que o Donald Trump esteja se abraçando a pauta cripto como uma pauta eleitoral para se alavancar em cima disso e que nada disso seja cumprido, muito provavelmente a gente vai ter uma evolução, principalmente do ponto de vista regulatório, quando a gente compara com o governo Biden. Durante o governo Biden, a gente presenciou
o que ficou conhecido como Operação Choke Point, Operação Estrangulamento. Foi de fato um estrangulamento regulatório contra o mercado cripto e uma regulação muito mais preditiva do que construtiva. O que você quer dizer com isso, Gabriel? Eu quero dizer que a regulação que foi construída ao longo do governo Biden, principalmente pela administração da SEC, da SEC, principal órgão regulador americano, ela foi uma regulação que ela não estimulou o crescimento organizado, sustentável e seguro do mercado cripto. Na verdade, foi exatamente contra isso. Permitiu que eventos como Terra Luna e FTX acontecessem, mas foi atrás de empresas que agem de uma forma extremamente em linha com a regulação, como por exemplo o caso da Coinbase. O histórico da pressão regulatória que o governo Biden, mais especificamente a SEC, tiveram contra o mercado cripto foi bizarro. Eu coloquei uma mini timeline, uma mini linha do tempo de todos os processos que a gente teve do principal órgão regulatório americano contra o mercado cripto e nem coube todos na tela. Eu tive que resumir todos os processos que tiveram em 2024. Então, quando a gente observa a proximidade de Donald Trump com empresas de cripto, a nomeação do seu vice-presidente, o J.D. Vance, um cara amplamente pró-cripto, isso mostra que de fato deve haver mais comunicação em relação ao que a gente viu no governo Biden. Gabriel, e a Kamala Harris? A Kamala Harris ela vem se mostrando indiferente, com uma postura neutra em relação ao mercado cripto e com a mesma postura que o próprio Biden teve. A gente precisa estimular o crescimento da indústria cripto, mas de forma organizada. E ela já deixou muito claro que os seus principais nomes, quando o assunto é economia e aspectos regulatórios, eles serão os mesmos nomes da administração Biden. Então é muito difícil a gente imaginar uma mudança de rota muito grande, pelo menos do ponto de vista do presidente dos Estados Unidos, caso a gente tenha uma vitória da Kamala Harris. O que eu destaquei nessa última frase é que eu não vejo uma mudança muito brusca, pelo menos do ponto de vista presidencial, caso a Kamala Harris vença. Porque em qualquer um dos dois cenários eu vejo uma melhoria regulatória para o mercado cripto. E é isso que eu quero mostrar para você. Daqui, ao longo dos próximos 4 anos, a gente pode ver um cenário regulatório, um cenário político diferente para o mercado. E é por isso que eu acredito que até a eleição da Kamala Harris não impede um crescimento de cripto ao longo dos próximos 4 anos. Como o mercado cripto cresceu ao longo do governo Biden. Cripto não depende de nenhum candidato. A eleição do Trump, por mais que tudo que ele falou possa ser só promessa de campanha, tende a ser mais positiva por conta dessa proximidade, dessa comunicação com empresas de cripto. Mas a eleição, a vitória da Kamala Harris talvez não tenha força para prejudicar o mercado, é isso que eu vou mostrar para vocês. Ao longo dos últimos dias eu devo ter lido mais de 50 pesquisas relacionadas a governo, política, Kamala Harris, Trump, investimento, lobby, cripto, para trazer de fato uma linha de raciocínio coesa aqui para vocês sobre o que deve ser os próximos 4 anos do mercado cripto. Muito fácil chegar aqui e falar, se o Trump ganhar, o mercado vai explodir. Quero trazer um pouquinho mais de aprofundamento nesse tema. E o primeiro ponto que é muito importante a gente entender é que mesmo se a Kamala Harris vencer, cripto já se tornou um negócio grande demais e vai ser difícil manter esse crackdown, esse estrangulamento regulatório por conta disso. Umas pesquisas interessantes e uns números muito legais para a gente entender esse cenário. O primeiro deles, hoje 18% da população americana tem Bitcoin e cerca de 8% ali tem outras criptos. Esse valor ele muito provavelmente não se soma, mas quando a gente vê ali cerca de 20% da população americana tem cripto, já se torna uma pauta importante, 20% da população. E 50% da população, segundo essa pesquisa, entende ou quer que tenham mais políticas regulatórias em torno do mercado cripto para que possam investir mais dentro do mercado cripto. Então a gente vê como essa pauta regulatória e a pauta cripto deixa de ser irrelevante. A gente não está falando de 1, 2% da população americana que se importa com isso. 50% da população disse que se tiver avanços regulatórios em torno do mercado cripto, isso facilita eu começar a investir nesse mercado. Olha a importância disso para o mercado e para a população como um todo. E talvez o movimento que seja o principal e que mais afetou o mercado cripto nesse último ano é a institucionalização que a gente vem passando, principalmente representado por conta dos ETFs, por conta da BlackRock, que deve ser a empresa mais falada quando a gente fala de institucionalização de cripto, e por conta da grande demanda que os ETFs vêm apresentando. A gente teve uma pressão institucional em torno dos reguladores para aprovarem esses ETFs muito grande. Só que os ETFs foram um grande sucesso, foram os melhores ETFs da história dos Estados Unidos.
Imagina a pressão que tem por vir ainda caso os reguladores americanos impeçam o crescimento ainda maior desse mercado. E é justamente essa linha de raciocínio que eu quero construir com vocês. Cripto se tornou uma pauta muito importante, ainda não uma das principais pautas eleitorais dentro dos Estados Unidos, mas se tornou uma pauta relevante dentro da população. Existe uma força institucional querendo uma regulação positiva pró-cripto e agora cripto também vai se tornar uma força do ponto de vista político. A gente deve ter, depois do ano de 2024, a partir de 2025, uma onda muito grande de deputados, senadores, congressistas pró-cripto. Por quê? Porque foi investido um caminhão de dinheiro das empresas de cripto para mudar esse cenário regulatório. Essas empresas pegaram um caminhão de dinheiro, viram a merda que foi o governo do Biden e falaram: eu vou fazer diferente daqui para frente. As principais pesquisas, os principais especialistas dizem que a gente deve ver o maior congresso pró-cripto da história a partir de agora. Por quê? Porque muitos congressistas a favor do mercado e que foram apoiados e que foram financiados por muitas empresas do mercado cripto devem se eleger. Então, por mais que a gente tenha um presidente ali, uma Kamala Harris, que seja contra o mercado, a gente vai ter uma pressão vindo do Congresso para uma aprovação de regulações favoráveis ao mercado cripto. E a gente consegue ver como as doações de empresas especializadas no mercado cripto, de empresas de cripto, foi muito relevante. A gente já está falando de mais de 100 milhões de dólares de doações. E quando a gente pega esse valor aqui que está na tela para vocês, ele não representa todas as doações que foram feitas nessa corrida política, nessa corrida eleitoral. Ele pega apenas as doações que foram feitas por empresas, por corporações. Mas a gente consegue ver no valor em laranja a representatividade das doações que vieram de empresas de cripto. Isso não vai parar agora. A Coinbase, por exemplo, que representou 30% desse valor, já doou 50 milhões de dólares e deve doar mais de 25 milhões de dólares para as eleições do ano que vem. Então a gente deve ter uma construção, um movimento progressivo regulatório pró-cripto vindo de dentro para fora, vindo do Congresso para fora. E o mais interessante é que essas doações elas foram divididas para os dois partidos, então não existe um apoio forte dos republicanos ou dos democratas pró-cripto. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês é que talvez não faça tanto sentido a gente se preocupar com a performance do Bitcoin nos 2 dias depois ou da vitória do Trump ou da vitória da Kamala Harris. De fato, se o Trump for eleito, isso é positivo para o mercado, a gente deve ter sim uma reação positiva do mercado até o final do ano e a gente deve ter um cenário regulatório mais positivo, mais amigável para a cripto ao longo dos próximos 4 anos. Se a gente tem uma derrota do Trump, uma vitória da Kamala Harris, é esperado uma correção, é esperado que o mercado reaja de forma negativa, porque o mercado vem precificando uma vitória do Trump e esse é o fator. Essa é a variável que mais fez preço para o Bitcoin ao longo desse último mês. Então sim, o mercado deve se decepcionar bastante se a Kamala Harris vencer. Só que o cenário regulatório e político não vai ser como foi durante a administração Biden. A gente deve ter um congresso mais favorável ao mercado cripto, muito por conta dessas doações, desses investimentos, e uma crescente da importância do mercado cripto, tanto do ponto de vista da população, quanto uma pressão institucional, porque hoje a gente tem as maiores empresas do mundo pressionando o governo, pressionando os reguladores para criar um ambiente mais favorável para que as pessoas investam mais em cripto dentro dos Estados Unidos. Agora, os interesses, tanto políticos quanto institucionais, quanto da população, dos 3 grandes pilares ali, estão alinhados em prol do mercado cripto. É por isso que a minha visão para essa eleição e para os próximos 4 anos do mercado cripto é mais construtiva. Eu não acredito que uma derrota do Trump, uma vitória da Kamala Harris possa impedir um bull market ou fazer com que o mercado cripto entre no vale da desilusão. A Kamala Harris por si só talvez não tenha força para isso, porque a gente tem outras forças jogando a favor do mercado e que talvez influenciem mais o mercado ao longo dos próximos 4 anos. Mas o mais importante de tudo isso é a sua opinião. E eu quero saber dela aqui embaixo. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, se você acha que as eleições vão influenciar muito o mercado cripto, ou se você acha que o mercado não depende de nada, o Bitcoin não depende de nada de presidente, de nada disso. Se você está mais otimista para os próximos 4 anos, se você está mais pessimista. Quero saber da sua opinião. E agora que esse vídeo já chegou ao final, curte se você gostou do conteúdo, se inscreve se você quer continuar acompanhando minhas análises, 3 vídeos por semana. Eu agradeço demais todo o carinho e você que chegou até aqui. Abraço!